Graça e paz. Graça e paz. É com alegria que estamos aqui hoje para o nosso momento de oração. Oração essa com a palavra. E hoje nós vamos rezar, orar com o Evangelho segundo a comunidade de Lucas. Está no capítulo 24, versículo de 46 a 53. Se vocês quiserem localizar na sua Bíblia, vou repetir, capítulo 24, versículo de 46 a 53. Para melhor compreensão do texto, vamos dar uma contextualização. Vou chamar a atenção só sobre duas características do Evangelho de Lucas, que me chamam muita atenção. É um evangelho que fala muito da misericórdia de Deus. E também de júbilo, de alegria, como nós podemos ver em várias passagens, né? E nesse texto nós vamos falar, enfoca também misericórdia, enfocando o perdão, e alegria, o júbilo dos discípulos com a ressurreição do Mestre. Vamos situar um pouquinho o Evangelho. O Evangelho está dentro das aparições de Jesus, dos momentos pós-pascais, e essa é a última aparição de Jesus. E Jesus fala, mostrando aos discípulos, esclarecendo a eles, sobre o que já havia sido falado nas Escrituras, sobre a paixão, morte e ressurreição. Com isso, ele ilumina a mente dos discípulos para essa compreensão, e sobre aguardar para serem revestidos de força do alto. Isto é, uma promessa de Deus, do Espírito Santo, que viria sobre ele e sobre todos nós, não é? E com isso Jesus disse que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. É através desse Espírito. É maravilhoso isso, né? Então, vamos iniciar a nossa leitura orante, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E em seguida, como não poderíamos deixar de ser, vamos invocar o Divino Espírito Santo para que derrame as luzes e a sabedoria para que nós possamos compreender bem esse texto e Ele estar acompanhando com a gente em todos os momentos. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Como vocês já sabem, a leitura orante é dividida em 5 momentos que nós vamos falando no caminho. O primeiro, né, como poderia deixar de ser, é a leitura. Então, vamos à proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo a comunidade de Lucas. E disse-lhes: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao 3º dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Olha, esse momento da leitura, nós devemos ficar mesmo no que o texto diz. Às vezes nós temos muito hábito, quando estamos lendo alguma coisa, até inconsciente, nós já vamos lendo e interpretando. Mas esse momento é mesmo da leitura, de compreensão, de entender do que o texto diz. Então, vocês podem reler o que está escrito e, se alguém puder, fazer para nós uma síntese, um resumo do que foi lido. É possível alguém fazer isso para nós? Jesus disse aos seus discípulos que estava escrito que sofreria e ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia, e no seu nome proporcionaria o arrependimento de todos os pecados, começando por Jerusalém. Disse que os seus discípulos seriam testemunhas de todas estas coisas e que enviaria sobre eles o que o Pai lhes tinha prometido. Disse para eles para permanecerem na cidade até que fossem revestidos da força do alto. Depois disso, Jesus levou seus discípulos para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou os seus discípulos, e enquanto fazia isso, ele era elevado ao céu. Os seus discípulos ficaram adorando e se prostraram, e em seguida voltaram para Jerusalém, cheios da alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Agora nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é a meditação. Agora, nessa hora, você vai falar o que o texto falou para você. O que o texto te disse, o que o texto te tocou, o que ele te suscitou. Quais foram as luzes que vieram sobre você ao ler este texto? Vamos ao nosso canto? É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Eu quero ressaltar só 3 coisinhas, só para chamar a atenção, que muito me chamaram a atenção. Jesus ilumina, as Escrituras, o Primeiro Testamento, daí a importância de nós conhecermos também o Primeiro Testamento, e falando que tudo que estava escrito sobre ele, que ele estava cumprindo, Então, ele fala, como fez um bom resumo para nós, sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Depois, ele fala da promessa do Pai. E ele fala do arrependimento dos pecados e para que eles esperassem que uma força os revestiriam do alto. E fala da alegria dos seus discípulos. Alguém gostaria de partilhar da sua meditação? A parte que me tocou é: permanecei na cidade até que sejas revestidos da força do alto. E o que é esta força? É esta promessa do Pai de ser revestidos do Espírito Santo. O Espírito é a palavra de Deus. Então, para serem revestidos da palavra de Deus, eles estavam sempre no templo, porque o templo é o lugar da palavra, é onde se ouve a palavra. Em Apocalipse também se diz: escutai o que o Espírito diz às igrejas, porque ali se ouve a palavra do alto. Então, ouvir a palavra, guardar a palavra e viver a palavra é ser revestido da força dessa palavra, que é o Espírito Santo enviado por Deus. Amém.
É interessante que é o próprio Deus que nos diz que não nos deixaria sozinhos. É através da sua palavra, como bem disse a nossa irmã, que o Espírito vem nos consolando e dizendo de que o povo não estaria sozinho, mesmo diante daquele sofrimento, mesmo diante de todas as provações. E o Espírito suscita sempre isso nos nossos corações, esse sentimento de que tudo passa, mas só Ele não passa. E é o seu amor que confirma os corações, é o seu amor que dá toda essa certeza de que toda tribulação tem fim, menos o seu amor. E é o Espírito que vai consolando, é o Espírito que vai avivando, e é através do Espírito que nós vamos sendo comunidade, nós vamos nos fortalecendo em Deus. Temos aí, ao final dessa leitura, que achei muito interessante, foi a alegria que os discípulos ficaram, né? Aí, temos aí esse momento aí de bendizer a Deus pelas graças que Ele tem feito em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente não volta para agradecer a Deus aquilo que Ele nos deixa, aquilo que Ele nos coloca dentro de nós, dentro da nossa casa. A gente só tem muito a pedir, mas tem pouco para agradecer. Então, é aprender com os discípulos a ter esse momento de voltar à figura de Deus no modo de agradecer e bendizer a Ele em todo momento, mesmo nas aflições, tribulações, agradecer a Deus, porque se a gente sofre, pode ter certeza que Jesus sofre conosco, porque Ele quer nos ensinar a passar esse caminho do Calvário, para que ao fim dele, ao fim desse caminho, tenha a alegria eterna e assim um sucesso que cada um irá receber dele próprio. Ao ler esse texto também, algumas coisas me chamaram muita atenção aqui. Jesus fala, em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados. Parece que é a primeira vez, assim, é com Jesus que perdoa, que vem e perdoa os pecados. Porque antes, no Primeiro Testamento, até então, era Deus, era só Deus. Você lembra que tem um episódio lá que eles criticam de Jesus falar dele perdoar os pecados. E Ele também nos deixa esse dom, esse mistério de nós também perdoarmos os pecados dos outros, ou melhor, as falhas dos outros. Não nós, mas nós através dele. A pessoa te magoa, através dele nós podemos. Ele nos deu essa força também de ajudar o irmão a se sentir perdoado, né? Melhor dizendo. E outra coisa também é que ele diz, vós sois testemunhas. Eu acho essa palavra testemunha muito forte. Sabe, assim, de uma seriedade, de um comprometimento, porque testemunha não é aquela que fala. Você pode até dar um testemunho, mas a testemunha verdadeira é aquela que faz. É que nos seus atos mostram. E é isso que Jesus fez. Antes de falar, ele fazia, não é? Ele curava, para depois dizer, a tua fé te salvou. Então, nós como cristãos, para mim, sai uma lição muito grande disto. A hora de nós estarmos levando a palavra, né? E é um mandamento que ele nos deu, foram 2, né? O que diz a nós é amai ao próximo como eu vos amei. Eu acho que é uma aprendizagem todo dia, esse ser testemunha, não é mesmo? A outra é que o pai tinha prometido e realmente, olha assim, me chamou, assim, me deu uma alegria muito grande, porque essa palavra de Deus, você só vai ser testemunha, é você revestido da força do alto. Então, olha que maravilha, não sou eu sozinha, sabe? Se fosse só eu, ia ser muito difícil, impossível praticamente dizer.
Mas é nós aguardarmos essas nossas orações, nos nossos momentos, é pedir a Deus mesmo que envie o Divino Espírito Santo e nos revista, né, com essa força do alto. No final, nós só somos instrumentos, né? E se nós nos dispusermos a ser instrumento, já estamos, assim, alcançando o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós. E é pela força dele. E a outra, sim, muitas vezes a gente pensa só na paz que Jesus deixa, né? A minha paz vos dou. Mas ele falou que deixava duas coisas, paz e alegria. O cristão, só de saber que ele tem a ressurreição, né, garantida, Jesus venceu a morte, e nós, através dele, também iremos vencer, iremos ressurgir. Isso é motivo para a gente viver rindo o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis. Olha, isso aqui é só um momento. Ele, como disse nosso colega ali, ele está com a gente, ele passa no sofrimento com a gente, mas nós também estamos com ele na sua ressurreição, na sua alegria, não é? Então, agora, nós vamos passar para no terceiro momento, que é o nosso momento de contemplação. Contemplação, para mim, assim, muitas vezes era difícil, né? Contemplar, precisa ficar com a cara assim, meio de boba. Teve um monge que sugeriu uma técnica, é você se colocar dentro da cena. Se imagina esse evangelho, você está lá junto com os discípulos, Jesus está falando com você, né? E você está ouvindo a voz dele, sua mente está se abrindo e você também está recebendo essa força. Você está sendo revestido do poder do Espírito Santo. Então, nesse momento de contemplação, vamos tentar nos silenciarmos interiormente, silenciar nossa mente e aproveita, deixar Deus falar. Ele fala, gente. Pode parecer que não, mas Ele fala. É só nós abrir um espaçozinho para Ele. Então, vamos lá? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Esse momento não precisa ficar só aqui. Vamos levar esse momento conosco, não importa a hora. Lembre-se, Jesus é seu amigo, Ele te ama mais do que você possa imaginar. E nos momentos, às vezes, né, a gente está dirigindo, parado no sinal, ou esperando, faça um pouquinho de silêncio, não importa onde. Escute a voz dele, Ele está sempre do seu lado. Então, leva isso com você, esse momento de contemplação, de sentir a presença do Senhor em tudo, em todos os momentos em que você estiver vivendo. E nós vamos passar para o nosso quarto momento,
que é o nosso momento de oração. Nesse momento de oração, nós vamos orar com o texto, com a palavra que vocês leram, com o que está escrito, e tem tanta coisa maravilhosa aí, não é, nessa palavra de hoje? Então vamos fazer nossa oração com o texto bíblico. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Que o Senhor, através da ação do seu Espírito Santo sobre nós, nos fortaleça cada vez mais em nosso trabalho. Numa outra passagem, quando ele diz a Tomé: acreditaste porque vistes, felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Então, me faz dar muita certeza que a força do Espírito Santo sobre a nossa pessoa, sobre o meu trabalho particularmente, eu digo que é com alegria que realiza, porque, como diz São Paulo, a gente tem que ter um espírito de alegria, de fortaleza, porque habita dentro de nós a maior graça que é a presença do Espírito Santo, que o façamos muito com alegria. Senhor da vida, eis-me aqui no teu templo, para bendizer as tuas palavras santas. Envia-me o Paráclito, o Espírito Santo, e reveste-me da força do alto, e faze-me testemunha da alegria de ser toda para ti, e viver para o teu verbo. Assim se faça. Amém. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, se faça presente, pare em nosso meio, que possamos abrir o nosso coração para meditar a santa palavra de Deus, que essa palavra caia em nosso coração e dê bons frutos. Amém. Então, abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Senhor, que na minha intimidade com a sua palavra eu seja capaz de entender o que queres de mim. Que a sua palavra seja frutuosa na minha vida e na vida de meus irmãos. Querido Espírito Santo, o Senhor disse: vós sois as testemunhas destas coisas, que possamos ser de fato as testemunhas que vivenciam com graça tudo aquilo que o teu Filho disse. Fazei de nós exemplos para que todos possam enxergar em nós a graça de sermos comunidade e filhos teus. Suscite nos corações o desejo de se doar e de se entregar por causa do reino. Senhor, acolha todas essas orações, belíssimas orações. Reveste-nos do teu Espírito, Senhor, para que possamos ser testemunhas vossas, em onde quer que nós estejamos. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na nossa comunidade, em todos os lugares. Ilumina-nos, Senhor. Ilumina para que compreendamos cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Para que entendamos cada dia melhor. E que assim possamos amá-la e cada vez buscá-la com maior intensidade, com maior dedicação.
Isso tudo, Senhor, eu te peço em nome de vosso Filho Santíssimo. Amém. Então, agora, nós vamos passar para o momento da ação, não é? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A ação é um gesto concreto. É algo que te suscitou, que esta palavra te suscitou. Pode ser um gesto pequeno. Por exemplo, essa semana eu vou reler esse texto algumas vezes para poder que essa palavra caia no meu coração e lá permaneça. Por exemplo, eu vou buscar mais as luzes do Espírito Santo. Eu vou pegar esse texto e vou rezar com ele junto com uma família meu namorado, meu esposo. É algo que suscite em você. Ou mesmo, né? Nós temos diáconos aqui, seminaristas, nós vamos rezar com a nossa comunidade. Né? Nós também temos aqui dirigentes de curso de orações bíblicas, né? Então vamos, ou mesmo antes de cada ação pastoral, vamos ler a palavra de Deus e meditar um pouquinho sobre ela, não é? Isso é o que Jesus nos pediu, são testemunhos. E no meu dia a dia, aquela luz, sabe, aquela hora que a gente está em algum lugar perdendo a paciência, fala, peraí, meu Jesus, me ajude, e vamos colocar em prática essa palavra, esse amor que Ele nos citou hoje no nosso coração. Essa força pela qual Ele nos revestiu neste momento agora. Então, são essas ações. E eu agradeço a todos, não é? Eu quero agradecer a participação das comunidades aqui presentes. Olha que lindo, veio gente lá da Paróquia Bom Pastor, Santa Maria, Mãe de Misericórdia, Sagrados Corações, do Seminário Arquidiocesano do Coração Eucarístico. E a todos que participaram conosco nesse momento de oração. Então, estivemos aqui reunidos e sempre estaremos reunidos. E sempre estaremos acompanhados pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, no amor e na alegria de Cristo. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.